Este é o nosso quarto estudo das lições da Escola Sabatina, cujo tema principal são as três mensagens angélicas, né? As três mensagens angélicas do Apocalipse. E o título de hoje é Temam a Deus e deem glória a Ele. Você já percebeu que o mundo está caótico? O mundo está diferente. Os dias de hoje não estão normais. O mundo está mais violento. O mundo está mais depravado. Realmente as pessoas têm uma percepção diferente do mundo em que estamos vivendo. Em janeiro, o relógio do juízo final foi adiantado. O relógio do fim do mundo, né? Como alguns dizem. Dizem que agora estamos a apenas 90 segundos do fim do mundo. Os jornais noticiaram isso. Foi um alarde total. Porque nos aproximamos do fim do mundo. Nunca se falou tanto sobre o fim, não é verdade? Os filmes, as séries atuais, em grande parte falam do fim do mundo. E, invariavelmente, o fim do mundo nesses filmes é uma tragédia. É a destruição final. Pessoas virando zumbis, pessoas sendo destruídas, sobra apenas um punhadinho ou sobra um só. É impressionante. Em alguns vídeos que a gente encontra pelo YouTube, é possível até ver a data do fim do mundo, né? Alguns dizem que já estamos vivendo os últimos anos. Outros colocam até uma data, são os últimos 7 anos do planeta Terra. Os religiosos fazem a pergunta: você tem medo do fim do mundo? Os filósofos tentam explicar de onde vem esse medo do fim do mundo. E alguns tentam se libertar de alguma forma do medo do fim do mundo, né? É muito fácil chegar à conclusão que isso é o fim do mundo. Que é o fim do mundo, isso pode acontecer de novo. E pode acontecer de alguma forma mais violenta. Não só quando a gente fala dos sinais, mas quando a gente fala de fim dos dias, fim dos tempos, apocalipse, mundo vai acabar. Quando a gente fala disso aí, a gente observa uma coisa, a gente observa um pânico meio que generalizado. Que um dia, quando você se for, vai haver um juízo final. O que me assusta na ideia de juízo final não é ser final, é ser juízo. Tudo isso mostra que nós estamos caminhando para um controle econômico, financeiro, ecológico e uma governança mundial. Não tem que fugir. E eu te pergunto, você tem medo do fim do mundo? Bom, o meu desejo é que à medida que estudemos aqui o livro do Apocalipse, sobre as três mensagens angélicas nesse guia de estudo, é que você passe a encarar o livro do Apocalipse como um livro de esperança, de algo melhor que virá, né? E se você quiser acompanhar melhor o estudo, você pode ou adquirir este livreto, que é chamado de Lições da Escola Sabatina, ou acessar o link que está colocado aqui da Casa Publicadora Brasileira e estudar online, acompanhar o estudo online aí na sua casa, né? Hoje vamos estudar mais essa parte, é mais um estudo, mais uma semana estudando o livro do Apocalipse. Mas antes de estudarmos, vamos pedir a orientação divina para que possamos aprender e compreender as revelações do livro do Apocalipse. Vamos orar. Querido Pai, estamos iniciando mais um estudo sobre o livro do Apocalipse, que é a revelação de Jesus Cristo. Mas também nos mostram os eventos que em breve devem acontecer. Por isso pedimos sabedoria para compreendermos o tempo em que estamos vivendo. Abençoe essa pessoa que está assistindo nesse momento, esse vídeo.
nos dê entendimento necessário para esses tempos finais. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos olhar com mais cuidado essas 3 mensagens angélicas que encontramos no livro do Apocalipse. Vamos ver a primeira delas. Diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus, e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, e o mar, e as fontes das águas. Será que devemos temer porque chegou a hora do juízo? Afinal de contas, o próprio apóstolo Pedro, em seu livro, ele compara esse período ao período do dilúvio, quando foi o fim do mundo para as pessoas daquela época, né? Naquele período. Ali foi o fim do mundo para eles. E ele faz essa comparação, esse símbolo, né, do dilúvio, quando o mundo antigo foi destruído pelas águas. Ele diz assim, em 2 Pedro 3, verso 10, os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. A nossa lição fala sobre o objetivo do livro do Apocalipse. Vamos então ver qual é o objetivo. Está aqui na parte de domingo. Diz assim: o objetivo do livro do Apocalipse para a nossa geração, note, o objetivo do livro do Apocalipse é para a nossa geração. É preparar um povo para o breve retorno de Jesus e incentivar a união a ele para dar sua mensagem final ao mundo. O Apocalipse revela os planos de Deus e desmascara os planos de Satanás. Apresenta o apelo final de Deus, sua mensagem urgente, eterna e universal para toda a humanidade. Então, o objetivo é preparar um povo na nossa geração para o breve retorno de Jesus. Note a palavra breve aqui, né? Está preparado, incentivar a união com ele. Esse é o objetivo do livro do Apocalipse. E aqui nós temos um apelo urgente, em Apocalipse 14, verso 7, onde diz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. A palavra temer aqui não é no sentido de ficar com medo, de ficar amedrontado, né? Mas é no sentido de ter reverência, de ter temor, de ter respeito, né? A ideia é lealdade absoluta ao Criador, rendição total à sua vontade. E nós temos alguns textos aqui nessa parte de domingo do nosso guia de estudo, que eu gostaria de considerar com você. O primeiro deles fala de Abraão. Você se lembra que Abraão, o nosso pai da fé, não é? Ele teve um teste que ele deveria oferecer o seu filho Isaque em sacrifício. Era um teste de fé. Deus não iria permitir isso, né? Mas ele confiou que Deus teria poder até mesmo de ressuscitar o rapaz. E em Gênesis, capítulo 22, verso 12, Deus diz assim, através do seu mensageiro, o anjo: então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. É nos dito aqui que Abraão temia ao Senhor. Mas não é que ele estava com medo, ele estava obedecendo ao Senhor. O livro de Provérbios, aparece também aqui Salomão, né, nos falando sobre o temor do Senhor. Olha o que diz Provérbios 2, versos 3 a 6. E se clamares por inteligência, e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata, e como a tesouros escondidos a procurares,
Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Então, para você entender o temor do Senhor, você tem que pedir inteligência, sabedoria a Deus. E Ele vai dar. E você vai ter compreensão, né? E no livro de Eclesiastes, a Bíblia apresenta lá no finalzinho: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Ou seja, o resumo de tudo é esse: tema a Deus. E no caso do Apocalipse, tema a Deus e dai-lhe glória. Porque vinda é a hora do seu juízo, não é? E nessa primeira mensagem, nos fala que o juízo divino chegou. A lição da escola sabatina, ainda aqui na parte de domingo, diz que temer a Deus é colocá-lo em primeiro lugar em nosso pensamento. É renunciar ao nosso egocentrismo e orgulho e viver inteiramente para Ele. E a parte de segunda-feira agrega mais uma coisa, diz temer e obedecer a Deus. Esse é o título da parte de segunda-feira, temer e obedecer a Deus. Ou seja, existe aqui uma ligação entre temer e obedecer. Existem alguns versos da Bíblia que são colocados aqui que nos ajudam a compreender exatamente o que significa esse temer e esse obedecer. O primeiro texto está em Deuteronômio, capítulo 6, verso 2, e diz assim: para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os teus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Percebam que aqui no livro de Deuteronômio existe uma relação, uma ligação entre temer a Deus e guardar os mandamentos. Temer a Deus e guardar os mandamentos estão relacionados. Mais um texto, Salmo 119, versos 73 e o verso 74. Diz assim: as tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Ensina-me para que aprenda os teus mandamentos. Alegraram-se os que te temem quando me viram, porque na tua palavra tenho esperado. Aqui também aparece essa ligação entre os mandamentos de Deus e os que temem a Deus. O temor do Senhor e a obediência, né? E o salmista pedia ao Senhor que ensinasse a ele os mandamentos. Ensinasse a ele os mandamentos. Muitas pessoas hoje em dia dizem que essa questão de mandamento não tem mais sentido porque vivemos debaixo da graça e não mais debaixo da lei. Então, portanto, não precisa de mandamento. Esse é um grande erro. A lição, na parte aqui de segunda-feira, ela diz o seguinte: o apelo urgente do céu é que os salvos pela graça sejam obedientes aos mandamentos divinos. A graça não nos liberta de obedecer à lei de Deus. O Evangelho nos liberta da condenação da lei, não de nossa responsabilidade de obedecer à lei. A graça não só nos livra da culpa do nosso passado, mas nos dá poder para viver de forma piedosa e obediente no presente. Ou seja, a graça não nos liberta de obedecer à lei de Deus, muito pelo contrário. Ela nos dá poder para agora vivermos uma vida nova, uma vida transformada pelo poder de Deus. Há uma mudança na vida daquela pessoa que aceitou a Jesus pela graça, não é? E a lição fala de um grupo de pessoas que procuram minimizar a necessidade de obediência. Diz assim a lição, que essas pessoas declaram: tudo o que quero é Jesus. A pergunta é: que Jesus? Um Jesus criado por mim ou o Jesus das Escrituras?
Cristo nunca nos faz minimizar sua lei, que é a transcrição de seu caráter. O Cristo das Escrituras nunca nos leva a minimizar as doutrinas da Bíblia, que revelam mais claramente quem Ele é e qual é o seu plano para este mundo. Nunca nos leva a reduzir seus ensinamentos a chavões dispensáveis. O apelo final do Apocalipse é para que aceitemos, mediante a fé em Jesus, a plenitude do que Ele oferece. Chama-nos a temer a Deus, temor demonstrado pela fé em seu poder redentor, para nos capacitar a viver de forma piedosa e obediente. Alguns dizem, não, Jesus é suficiente. Realmente é. Mas não o Jesus que eles têm em mente. Lembre-se que os judeus, quando Jesus veio a primeira vez, como Jesus não era o Jesus que eles haviam idealizado, eles rejeitaram aquele Jesus. Alguns querem um Jesus que eles idealizaram, né? Na maneira deles pensar. Um Jesus da maneira deles. Alguns colocam o livro de Efésios, capítulo 2, verso 8, mas lê apenas o verso 8 e param ali. Ali diz assim, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E param aí. Mas se você continuar lendo, olha que continua nos versos seguintes. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, a partir do momento em que você é salvo pela graça mediante a fé, você vai começar a realizar boas obras. As obras que Jesus fazia. Você vai viver como Jesus vivia, né? Portanto, temer a Deus no Apocalipse quer dizer que devemos aceitar, mediante a fé em Jesus, a plenitude que Ele nos oferece e Ele nos capacita a viver de forma piedosa e obediente. Nós vivemos em uma era de consumismo extremo, quando os valores seculares tornaram o eu o centro. O apelo do céu é que deixemos a tirania do egocentrismo e a escravidão da vanglória e tornemos Deus o centro da nossa vida. Para alguns, o dinheiro é o mais importante. Para outros é o prazer ou o poder, ou ainda esportes, música, entretenimentos. A mensagem do Apocalipse é um chamado alto e claro a temer, respeitar e honrar a Deus como verdadeiro centro da vida. Na parte de terça-feira, cujo título é Uma Vida Centrada em Deus, nós temos alguns textos bíblicos que nos chamam a atenção. O primeiro deles está em Mateus capítulo 6, verso 33. Diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando você busca a Deus em primeiro lugar, tudo é acrescentado. Os salvos que estarão no céu terão tudo aquilo que eles desejaram na terra, mas de um modo muito mais perfeito. Se você queria ter uma boa casa, Jesus preparou essa boa casa para você. Se você queria comer do bom e do melhor, lá você vai ter um lauto banquete todos os dias, em todas as refeições. Se você queria viajar, você vai ter viagens interplanetárias lá no céu. Se você queria adquirir conhecimento, queria estudar aqui na Terra, lá sua mente vai estar tão clara e perfeita que você vai poder estudar o que você quiser. Por isso que o livro de Colossenses, o apóstolo Paulo diz assim: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Coloque a sua mente lá em cima, planeje lá em cima, não aqui embaixo. As coisas aqui da terra não valem a pena. E ele continua dizendo no livro de Hebreus, capítulo 12, verso 1 e 2, onde ele diz: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta,
olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Eu sei que esse mundo é cheio de distração. E para muita gente é muito difícil. Alguns mesmo creem que seja impossível manter a mente centrada nas coisas de Deus, mas esse é o objetivo e o apelo do nosso estudo. A questão do conflito final é a posse da mente do ser humano, dos pensamentos, é uma batalha pela lealdade, pela autoridade, pelo compromisso ao lado de Deus ou ao lado do dragão, ao lado do diabo, ao lado de Satanás, né? E Paulo está dizendo que você pode escolher. Você pode se permitir ter a mente de Cristo, o modo de pensar de Jesus. E isso vai refletir nas suas ações, na sua maneira de viver. Temer a Deus é honrar a Deus todos os dias, em todos os aspectos de nossa vida. Nós precisamos pensar nas coisas do alto. Vamos usar o nosso livre-arbítrio, esse dom que Deus dá a cada um. Em Filipenses capítulo 4, verso 8, Paulo dá o seguinte conselho, ele diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Está vendo o que você tem que colocar aqui no seu pensamento? Tudo que é respeitável, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Esses são os pensamentos que devem ser colocados na nossa mente. E Ellen White nos aconselha: você deve se tornar uma fiel sentinela de seus olhos, ouvidos e todos os sentidos, se quiser dominar a mente e impedir que pensamentos fúteis e impuros manchem a mente. Só o poder da graça pode realizar essa tão desejável obra. E ela segue dizendo: os cristãos devem cultivar o amor, a meditação e nutrir um espírito de devoção. Manter o coração no céu fortalecerá todas as suas virtudes, comunicará vida a todos os seus deveres, disciplinar a mente para que se demore nas coisas celestiais, dará vida e ardor a todos os seus empreendimentos. Esse é o conselho dela. E a mensagem do primeiro anjo é: temei a Deus e dá-lhe glória. E muitas vezes a expressão "deem glória a Deus" aparece nesse contexto do juízo divino. Afinal de contas, como é que a gente pode glorificar a Deus? Temer a Deus, obedecer e glorificar. Como é que a gente dá glória a Deus? A lição apresenta alguns textos da Bíblia Sagrada. O primeiro deles é 1 Coríntios capítulo 3, versos 16 e 17, diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Paulo está comparando o nosso corpo a um santuário, ao templo de Deus. Alguma vez você já pediu a Deus que viesse morar no seu coração? Então, o corpo, o templo, o santuário de Deus. O que você está colocando dentro do santuário? No passado, o templo de Deus foi profanado algumas vezes. Eu me lembro especialmente quando Antíoco Epifânio, o imperador, ou rei helenístico, ele entrou em Jerusalém e profanou o templo. Ele chegou a sacrificar um porco, uma porca, na verdade, ali no templo. Ele entrou no Santo dos Santos. Ele colocou uma estátua de Zeus ali dentro. Houve uma profanação do santuário, do templo de Deus.
E agora, em 1 Coríntios 6, 19 e 20, Paulo diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E nós temos que glorificar a Deus através do nosso corpo. O corpo não é nosso mais. Não é nossa propriedade, é propriedade de Deus, porque foi comprada por preço. Ou seja, aquela frase, o corpo é meu, faço o que eu quero, não se aplica aqui. Aquela frase, meu corpo, minhas regras, não se aplica aqui. É uma noção totalmente oposta à Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia diz que nós fomos comprados por Jesus Cristo e agora pertencemos a Ele. E o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, né? Por isso que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Ellen White, num livro chamado Refletindo a Cristo, ela dá o seguinte conselho: Deus deseja que o corpo seja um templo para seu espírito. Quão solene é a responsabilidade que repousa sobre cada pessoa. Se profanamos nosso corpo, causamos dano não apenas a nós próprios, mas a muitos outros. Sejam corajosos e vençam toda e qualquer prática que prejudique o templo da alma. Há alguns anos atrás, eu fiquei sabendo de um livro que falava sobre a comida que Jesus comia. E eu fiquei pensando, qual seria a comida de Jesus, né? Me chamou a atenção esse tema. E eu morava naquela região ali de São José dos Campos e um dia estava no shopping center, entrei numa livraria e falei assim, eu queria comprar um livro aqui, mas eu não me lembro o título. E o vendedor disse, está bem, qual é o autor? Eu falei, também não lembro. Aí fica difícil, né? Eu falei, mas eu acho que o título é A Comida que Jesus Comia. Tá bem. Ele entrou no computador, procurou o título. Falou, não, esse título não existe. Eu falei, olha, é um livro sobre dieta, não é um livro religioso. Ah. E aí ele descobriu o livro. O nome do livro era A Dieta de Jesus e de seus discípulos. A receita definitiva para comer bem e viver mais. Escrito pelo Dr. Don Colbert. Posteriormente eu descobri que esse livro tinha sido vendido aos milhares nos Estados Unidos e em português também, né? Porque as pessoas achavam que a dieta de Jesus devia ser muito boa, né? Aí, a dieta de Jesus e de seus discípulos deveria ser uma dieta o mais próxima do perfeito possível, né? E eu comprei o livro. E é interessante que o autor começa a descrever a maneira que Jesus se alimentava, a maneira que ele se exercitava, o estilo de vida de Jesus na sua época aqui na Terra, né? E ele dizia, olha, os cristãos procuram imitar a Jesus, o seu mestre, em tudo. Por que não também imitá-lo na comida? Na dieta, né? Talvez para ter mais saúde, para perder um pouco de peso, né? E sabe, eu acabei colocando um pouco dessa história no meu livro Chegou a Hora. Esse livro Chegou a Hora. O capítulo 22 do livro Chegou a Hora, eu cito esse episódio, e ao citar esse episódio, eu também faço uma comparação aqui no capítulo 22 sobre o estilo de vida das virgens prudentes. Sim, aliás, esse é o título do capítulo 22, o estilo de vida das virgens prudentes. E eu fiquei pensando, bom, se as virgens prudentes são aquelas que vão estar com o noivo, vão estar com Jesus, a gente tem que copiar o estilo de vida delas, não é verdade? Temos que copiar o estilo de vida delas. E eu fiquei pensando, bom, que tipo de comunhão essas virgens prudentes têm? Será que elas
Tem uma comunhão com Deus de manhã? Ou ao longo do dia? Ou à noitinha? Como é que é o estilo de vida delas? Fiquei pensando, como é que é o estilo de vida de saúde? O que será que elas comem? Ou o que será que elas evitam comer? O que elas fazem para se manterem saudáveis? Como elas cuidam do templo do Espírito Santo? Que uso que elas fazem do tempo? Será que elas perdem tempo? Que tipo de música essas virgens ouvem? E eu fiquei até pensando, será que elas ouvem rock crente? Pagode evangélico? Samba cristão? Funk gospel? Ou alguma coisa parecida? Na verdade, eu chego à conclusão que o estilo de vida da Virgem Prudente é muito interessante e nós deveríamos copiá-las. Está aqui no capítulo 22 do livro Chegou a Hora, né? Mas voltemos à nossa lição, porque na parte de quarta-feira, cujo título é Dando Glória a Ele, é nos dito que as Escrituras nos fazem um chamado alto e claro para glorificar a Deus em todos os aspectos da vida. Em todos os aspectos da vida. Quando Deus é o centro da nossa existência, nosso único desejo é dar glória a Ele com nossa alimentação, nosso modo de vestir, nosso entretenimento e nossa interação com os outros. Glorificamos a Deus ao revelar seu caráter de amor ao mundo por meio do nosso compromisso de fazer sua vontade. Isso é ainda mais importante à luz do juízo final da terra. Vocês perceberam o que está aqui na lição, na parte de quarta-feira? A gente vai tentar glorificar a Deus em todos os aspectos da nossa vida. Em tudo que fazemos. Nosso estudo, nossos negócios, nossa vida diária, nossa alimentação, aquilo que ouvimos, aquilo que assistimos, aquilo que vemos. Paulo, inclusive, faz um apelo em relação às nossas escolhas. Está no livro de Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2, onde o apóstolo Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha, vejam alguns conselhos nesse texto. Primeiro, Paulo diz para que nós devemos ser um sacrifício vivo, ou seja, nos oferecermos a Deus. Uma oferta, um presente, uma entrega total ao nosso Deus. Segundo, ele fala, não se conforme com o tempo que você está vivendo. Não é para aceitar o politicamente correto de hoje, mas manter o assim diz o Senhor em sua vida. Hoje existe um tal de, mas nós devemos respeitar. Já ouviram isso? Mas como é que eu posso respeitar o ladrão? Como é que eu posso respeitar o criminoso? Como é que eu posso respeitar o assassino? Como é que eu posso respeitar o estuprador? Como é que eu posso respeitar o pedófilo? E por aí vai. Não vos conformeis com este século. Não tem como respeitar o que não dá para respeitar. Não dá para respeitar Satanás e as coisas de Satanás. É impossível. Essas coisas não estarão no céu, né? Não dá para respeitar pessoas que não respeitam a lei de Deus e mesmo a lei dos homens, né? O terceiro conselho é renovar a mente. Hoje, as mídias sociais, a TV, os filmes, as séries, as novelas, eles tentam colocar na sua mente coisas que não vão levar você a nenhum lugar. Na verdade, a mídia hoje em dia quer fazer com que você pense naquilo que o diabo gosta. Para usar uma expressão bem simples aqui, né? E o
o conselho de Paulo é: escolha ter a mente de Cristo. Não escolha ter a mente do dragão. E finalmente o quarto ponto diz para você experimentar fazer a vontade de Deus. Experimente, você verá que vale a pena. E Ellen White diz que o povo a quem Deus dirige será um povo peculiar, um povo diferente. Não serão semelhantes ao mundo. Se seguirem a guia de Deus, cumprirão seus propósitos e cederão sua vontade à vontade dele. Cristo habitará em seu coração. O templo de Deus será santo. E o nosso texto de hoje, o texto da primeira mensagem angélica diz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Temos, portanto, que temer a Deus, sermos obedientes, temos que dar-lhe glória, ou seja, escolhermos o lado dele sempre, perceber que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e que vai glorificar a Deus no nosso corpo, seguindo o modelo de Jesus, porque chegou a hora do juízo. E, portanto, é o momento de adorá-lo. E no juízo, alguns serão vencedores. Infelizmente, uma boa parte será condenada. Serão os condenados, né? O nosso verso inicial, também chamado na lição de verso para memorizar, coloca a característica dos vencedores. Apocalipse 14, verso 12, diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Essa é a representação do povo fiel de Deus nos últimos dias. Eles guardam os mandamentos de Deus e possuem a fé em Jesus. E porque Jesus venceu, nós também podemos ser vencedores. Você também pode ser vencedor, não é? E o conselho de Paulo é, em Hebreus capítulo 4, 14 a 16, tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. E no capítulo 7, 25, ele continua dizendo: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Ou seja, Jesus é aquele que intercede por nós, diante de Deus o Pai, e nos torna vencedores. Nós podemos ser vencedores por Cristo, os vencedores do Apocalipse. Aliás, o livro do Apocalipse, ele contém 11 vezes a palavra vencer. Especialmente ali quando fala nas mensagens às igrejas, diz: ao que vencer, vai receber isso. Aquele que vencer, vai receber aquilo. E finalmente, lá no capítulo 21, no verso 7, já no fim diz: o vencedor herdará todas essas coisas. Você pode ser o vencedor. E a parte auxiliar da lição, ela nos apresenta algumas lições que devemos tirar desse estudo. A primeira delas diz assim: estamos vivendo em um momento único da história. Chegou a hora do juízo. E o apelo é para a gente escolher o lado de Jesus. Um comprometimento total a Jesus, né? Porque chegou a hora do juízo. A segunda lição é que em Cristo não precisamos ficar com medo. Não precisamos ficar com medo do juízo, porque Jesus é o juiz, mas também é o advogado. É aquele que nos representa, é aquele que intercede por nós, e a nós só cabe escolhê-lo e confiar nele. Ele vai fazer de tudo para nos salvar. E o terceiro ponto, no final, Jesus será o vencedor
e Satanás e seus anjos serão expostos e condenados. E os justos serão transformados, serão redimidos e estarão para sempre com o Senhor. Que coisa maravilhosa, não é verdade? Ellen White também nos apresenta, através do seu livro Caminho a Cristo, a maneira de nós nos tornarmos vencedores. Note o que ela diz. Só precisa compreender a verdadeira força da vontade. Esse é o poder que governa a natureza do homem. O poder de decidir, de escolher. Tudo depende da ação correta da vontade. O poder de escolha que Deus deu ao ser humano deve ser exercitado. Você não pode mudar o próprio coração, nem por si mesmo entregar suas afeições para Deus, mas pode escolher servir a Deus. Você pode dar-lhe sua vontade, ele então operará em você o querer e o fazer, segundo sua graça. Desse modo, toda a sua natureza estará sob o controle do Espírito de Cristo. Suas afeições ficarão centralizadas nele e seus pensamentos estarão em harmonia com ele. Que pensamento maravilhoso! Entrega total a Jesus. Gostaria de terminar o programa de hoje orando com vocês. Vamos orar. Querido Pai, sabemos que somos pecadores, mas aceitamos o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e pedimos que nos perdoe, que nos purifique. Também lhe pedimos que transforme a nossa mente, a nossa vida, a nossa maneira de nos relacionarmos com os outros. Nos dê a verdadeira fé em Jesus e nos ajude a guardar os teus mandamentos. Abençoe a cada filho, a cada filha que nos ouve neste momento. Que a paz de Jesus esteja em nosso coração. Te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. E eu vou encerrar lembrando mais uma vez a primeira mensagem angélica. Como eu disse, esse é o nosso Shema, o Shema daqueles que aguardam a segunda vinda de Jesus. Os filhos do advento, os adventistas, os que aguardam a segunda vinda de Cristo. Diz assim, Apocalipse 14, versos 6 e 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo e língua e povo, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Na próxima semana, estaremos com mais um estudo. O título da próxima semana é A Boa Notícia do Juízo. Até o nosso próximo encontro.